Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo compartilhar a palavra de Deus com vocês mais uma vez. E é sempre uma alegria para mim poder fazer aquilo que eu espero fazer pelo resto da minha vida, que é poder compartilhar a palavra da salvação aos perdidos e poder consolar e animar aqueles que já estão na caminhada, né? Então, eu estou realmente muito feliz de poder estar aqui. Hoje, como o Lucas disse, nós tivemos uma manhã maravilhosa com nossas mães. Nós tomamos um café maravilhoso também que nós podemos preparar. E foi um dia muito alegre, muito feliz. Espero que todos possam ter gozado deste dia assim também hoje. E só que eu queria dizer que a mensagem que eu trouxe hoje não vai estar voltado apenas para a questão materna. Hoje eu vou tratar do termo da família em geral. A mensagem vai ser para todos os membros, mães, pais, filhos. Então, só para as mães não ficarem achando que hoje ia ser uma mensagem dedicada, né, para a questão materna. E antes de eu preparar essa mensagem, lógico que eu fui falar com o pastor, né, fui perguntar para ele algum conselho, algum direcionamento, e ele me falou para falar aquilo que o Espírito Santo de Deus falasse ao meu coração. Então, pastor, eu me senti livre mesmo, realmente, para que o Espírito Santo de Deus falasse comigo, para eu poder trazer hoje a mensagem que o Espírito Santo de Deus me direcionou durante esses dias que eu pude preparar ela, né. Então, antes de tudo, eu gostaria de apresentar o título da mensagem que eu preparei para trazer para os irmãos. O título da mensagem de hoje se chama Famílias do Senhor Vivendo para a Salvação. Então, eu gostaria que todos agora pudessem se levantar para que, em reverência à palavra de Deus, nós pudéssemos ler o texto que se encontra em Gênesis 32, os versículos 22 até o versículo 32. Minha Bíblia ela é uma versão Almeida Revista atualizada, ela é um pouco diferente da que vai ser projetada aqui, mas creio que todos vão conseguir acompanhar. Aqui está projetada é a NVI, Nova Versão Internacional. Então, quem está com a sua Bíblia aí já encontrou? Amém? Glória a Deus. Então, Gênesis 32, do versículo 22 até o 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra santa. Senhor, peço agora que o Senhor me use, Pai, que o Senhor tire de mim todo orgulho, toda vaidade, Senhor, todo medo de pregar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha e transborde do Teu Santo Espírito para que eu possa, Senhor Jesus, falar apenas aquilo que Tu quer, Senhor. Meu Deus, que o Senhor também prepare o coração dos meus queridos irmãos, que hoje a palavra seja plantada, meu Deus, para que, Senhor Jesus, haja salvação, haja renovo na vida de cada um que está aqui, Senhor. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Então, não sei se vocês são como eu, mas toda vez que um pregador ou alguém que está compartilhando a palavra, ele fala o título da mensagem logo após ler a passagem, eu fico imaginando qual que é a relação, né, que ele vai fazer com aquela passagem que ele acabou de ler com o título que ele expôs. Então, antes de tudo, eu queria começar minha mensagem com isso, né, explicando por que eu comecei ela justamente com esta passagem. E por que eu comecei com esta passagem? Né? Porque hoje nós vamos tratar um panorama geral da vida dos patriarcas, das famílias dos patriarcas. E para quem aqui não conhece, não está familiarizado com a Bíblia, os patriarcas são Abraão, Isaque e Jacó. Porque Abraão é considerado o pai da fé. Então, os seus descendentes, o seu filho e seu avô, também assumiram esse nome, né, de patriarcas. E esse relato que nós acabamos de ler é a conversão do último dos patriarcas, que seria Jacó. É o seu encontro com Deus.
Então eu quero mostrar com essa exposição que a conversão de Jacó é uma consequência da ação de Deus em toda a sua família, começando por Abraão. Então, antes de nós falarmos de Jacó, quero que nós nos voltemos para a vida de Abraão, porque essa passagem aqui ela vai ser então o fechamento dessa mensagem. Então, antes de tudo, quem era Abraão? Abraão, como eu acabei de dizer, ele é conhecido como o pai da fé. Só que antes de ser o pai conhecido como o pai da fé, Abraão ele era um idólatra. E a sua família também era idólatra. E ele foi retirado do meio de uma família idólatra. E nós podemos ver isso lá em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2. Quem puder acompanhar aí, for bom de endereço, a gente vai ficar bastante no livro de Gênesis, então vai ser facinho. Gênesis 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então você pode ter lido essa passagem e falado, aqui não fala nada da família de Abrão ser idólatra. Mas tem um pequeno detalhe, quando a Bíblia diz aqui Abrão, aqui já nos revela uma coisa. Porque Abrão significa, na verdade, pai exaltado. E alguns estudiosos dizem que, na verdade, Abrão quer significar aquele que consulta as estrelas. Então, Abrão, ele era um agoureiro, ele era aquele que idolatrava as estrelas, ele idolatrava os seres, os corpos celestes. Então, para que vocês não fiquem aqui só na minha palavra, né, em estudos, vamos lá para Josué 24:2, que diz claramente como Abraão saiu de uma família idólatra. E provavelmente também foi um idólatra, né? Josué 24:2. Josué 24:2 nós temos escrito: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então aqui nos deixa claro, né, que os pais de Abraão, a família de Abrão, no caso como ele está sendo chamado aqui, era uma família idólatra. Porém nós vemos que Deus lhe chama e lhe faz uma promessa. E esse chamado, primeiramente, consistiu em sair do meio da sua terra e do meio da sua parentela, justamente por conta dessa idolatria. Então aqui nós temos uma primeira lição. Quando Deus nos chama, Ele nos faz o mesmo chamado, muitas vezes, para que nós saiamos de uma família idólatra. Só que aqui eu já tenho que explicar a diferença, né? A diferença do chamado e da promessa feita a Abraão. Porque o chamado feito a Abraão consistiu também em um chamado físico. Abraão foi chamado para, e a promessa, né? A promessa era em relação a uma terra física. Quando Deus diz lá em Gênesis 12, como nós vimos, a promessa feita a Abraão, ele fala que de Abraão faria uma grande nação. Aqui é uma grande nação de modo físico. E também levaria Abraão a possuir, né, uma terra que ele mostraria, também fisicamente. Mas nós hoje sabemos que o cumprimento dessa promessa se deu em Jesus Cristo. Porque todos nós, quando cremos em Cristo, quando temos um novo nascimento, nós nos tornamos esta descendência de Abraão. E Abraão ele foi compreender mais para frente que esta promessa do Senhor não era só uma promessa física, mas também espiritual. Então a promessa de Deus para nós hoje, o chamamento de Deus para nós hoje é totalmente espiritual. Mas o conceito continua o mesmo. Quando nós somos chamados de meio de uma família idólatra, Deus nos chama para que nós saiamos do meio dela. E aqui eu creio que ficou claro que não é de forma física, mas que nós nos afastemos de toda a idolatria. Que nós nos afastemos de todo culto a falsos deuses, de tudo aquilo que nossas famílias, muitas vezes, elas estão acostumadas a fazer. Porque muitas vezes você pode ter saído de uma família que era católica, uma família que prestava cultos a deuses africanos, a uma família que prestava culto, hoje em dia muito está crescendo, ao budismo. E você é chamado para sair do meio disso. Deus te chama para que você saia do meio dessa idolatria, para que você não preste mais culto a esses falsos deuses. Só que para nós esse conceito hoje é muito claro, porque quando nós temos um encontro com Deus e nós agora nos voltamos, nós somos cristãos, fica muito claro isso para a gente, porque são deuses de pedra, de pau, de gesso, então isso fica muito claro para nós. Só que nós devemos nos saber que também existe outro tipo de idolatria, que é a idolatria do coração. E muitas famílias, na verdade, em vez de idolatrar deuses falsos, idolatram o dinheiro. Muitas famílias, o dinheiro é um deus. Para muitas famílias, elas só conseguem viver em torno de acumular riquezas.
Muitas famílias valorizam excessivamente o trabalho e o prestígio social. Elas vivem em torno disso. E Deus te fala, saia do meio disso. Deus está falando para você sair do meio disso. É o chamado do Senhor para você. Não é para você viver dessa forma mais. Isso não faz parte de você. Deus está te falando, sai do meio da sua parentela. Você não faz parte disso. Muitas famílias também idolatram a sexualidade. Elas aplaudem práticas imorais, assistem filmes com conteúdos sexuais, vivem de piadas imorais. E Deus está te falando, sai do meio disso. Você não faz parte mais disso. Deus está te chamando. E o pior ainda, muitas famílias que idolatram a sexualidade incentivam e despertam a sexualidade nas crianças muito cedo. Já chegam e incentivam crianças de 3, 5, 4 anos, e o namoradinho e a namoradinha. Você é chamado para sair do meio disso. Você é chamado para que seu filho não faça parte disso. Deus ele te chama para que você não pratique mais as coisas que você praticava antigamente e que sua família pratica. Muitas famílias também idolatram políticos. E aqui eu não vou levantar nenhuma bandeira, porque minha bandeira é Jesus Cristo, amém? E só que a idolatria a políticos, muitas vezes de famílias, levam elas a até defender coisas que nós abominamos como cristãos. Muitas famílias idolatram políticos a tal ponto que apoiam políticos que apoiam o aborto, que apoiam políticos que defendem ideologia de gênero. E você é chamado para se afastar disso. Você é chamado para sair do meio disso. Você não faz mais parte disso. Deus está falando para você sair do meio da sua parentela que pratica essa idolatria. Mas aqui eu acho que a pior idolatria são famílias que idolatram a própria família. Elas não entendem que o amor pelo Senhor deve ser maior que tudo. E aqui, para não ficar só nas minhas palavras, vamos ver o que o Senhor Jesus falou lá em Mateus 10:37 sobre isso. Porque Jesus já sabia que as pessoas tinham esse coração idólatra e idolatravam a própria família. E Jesus diz claramente em Mateus 10:37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, muitas famílias vão querer que você troque a comunhão com Deus por elas. Elas não vão entender. Mas você é chamado para sair do meio disso. Você é chamado para realmente vir cultuar o seu Deus. Muitas famílias vão querer que você abdique das suas convicções, dos seus posicionamentos por conta da família. Isso é uma idolatria. Você é chamado para sair do meio disso. Você não faz mais parte disso. Você não idolatra mais a família. O seu amor está só em Jesus. Seu amor maior é Jesus Cristo. Então, como Abraão, nós devemos aceitar esse chamado, confiar na promessa de Deus e sair do meio das nossas famílias. Mas aqui nós devemos saber que nós devemos também levar conosco aqueles que aceitam esse chamado. Porque nós vemos que Abraão ele não saiu sozinho de lá. Nós podemos ver isso lá em Gênesis 12:4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, Abraão saiu com seu sobrinho Ló, aquele que aceitou ir o chamado junto com ele. Então, aqueles que aceitarem esse chamado são chamados para vir junto conosco. Nós devemos abraçar eles e seguir este mesmo caminho. Então, agora dando continuidade sobre quem era Abraão. A Bíblia diz que Abraão era casado com sua meia-irmã por parte de pai, Sarai. Então, aqui neste ponto, não tem como eu não explicar, não tem como eu não dar uma pequena digressão para que ninguém aqui saia escandalizado, né? Porque muitos podem ter um bloqueio só em escutar isso, que Abraão era casado com sua meia-irmã. E aqui eu tenho que explicar isso para que ninguém possa ter esse bloqueio, né? Nós devemos primeiramente ter em nossa mente que a criação de Deus, a forma como está escrito na Bíblia, Gênesis, é literal. Deus, tudo que está escrito ali, Deus criou daquela forma. Então, todos nós somos descendentes diretos de Adão e Eva. Então, pela lógica, aqui é só seguir a lógica, os primeiros casais que se formaram foram de irmãos. Então, essa prática, antigamente, não era um pecado, mas foi o modo que Deus estabeleceu para a propagação de todas as espécies, não só da espécie humana. Então, nós devemos saber que a lei de Deus, essa lei de Deus, ela só foi estabelecida quando Deus usou Moisés para isso. Então, nós também temos o conhecimento que esse casamento de irmãos ele é historicamente comprovado em culturas antigas. Muito na cultura egípcia, você pode constatar este fato, que existia essa prática do casamento de irmãos, até porque todos somos descendentes de Adão e Eva, eles também eram descendentes adâmicos. Então, essa proibição dessa prática decorreu muito por conta da eugenia,
os povos começaram a querer só se casar entre os irmãos. Então começou a ter um casamento só entre aqueles que eram iguais. E começou a gerar muita dominação de poder na mão de poucas pessoas. Então foi esse o motivo porque Deus também ele criou este mandamento, porque o povo parou de cumprir outro mandamento de Deus. Deus disse para o povo encher a terra. E o povo começou a se concentrar, começou a ficar em pequenos grupos e deixou de concentrar a terra. Assim como aconteceu em Babel. O povo estava com uma única língua e estava utilizando essa única língua para permanecer concentrado em um único lugar e realizar um projeto que não era agradável ao Senhor. Por isso que o Senhor foi lá e gerou confusão. O Senhor foi lá e criou outras línguas para que eles pudessem se espalhar novamente. Então, Deus ele só vai proibir o casamento entre irmãos posteriormente, para que o povo pudesse justamente crescer e se multiplicar na terra, e se espalhar com diversidade. Não mais ficando concentrado, não mais com racismo, não mais querendo gerar uma raça onde eles só se relacionavam com aqueles que eram fisicamente iguais. Então, para que fique bem claro aqui, ninguém vai sair escandalizado, né? O incesto ele é um pecado, ele é algo completamente abominável por Deus, mas nós devemos saber que o casamento de Abrão e Sarai, ele não entra nessa classificação, porque Deus só foi criar esta lei depois disso, né? Mas aqui eu quero trazer um questionamento, porque muitos, às vezes, ouvindo essa explicação, podem se questionar. Como que eu posso, então, crer num Deus assim, né? Como que eu posso crer na Bíblia? Se Deus fala uma coisa e depois Deus fala outra, esse livro não está sendo muito confiável. Mas eu trago outro questionamento, então, para vocês. Se a Bíblia não é a palavra de Deus e se por isso Deus não existe, qual seria, então, o problema de irmãos se casarem? Se a Bíblia não é a palavra de Deus e tudo isso aqui é uma mentira, qual seria o problema de um homem, por exemplo, se casar com um cachorro? Qual seria o problema se o homem veio do macaco e de um processo cego de evolução, de uma mulher matar o seu bebê no ventre? Qual que seria o problema? Nós devemos entender que se Deus não se revelasse a nós e nos ensinasse a sua vontade e não colocasse os preceitos dele no nosso coração, tudo seria permitido. Não existiria nenhum senso de certo e errado. Esse senso que você tem no coração de justamente ouvir isso, que Abraão era casado com sua irmã e achar isso abominável, é justamente porque Deus colocou esse senso no seu coração. Então, nós devemos saber isso, que esse senso de certo e errado vem de Deus. É lógico que hoje ele está completamente distorcido por conta do pecado, mas todos aqueles que nasceram de novo, eles conseguem novamente ter este senso ajustado ao querer de Deus. Então, eu tive que fazer essa digressão para que ninguém pudesse ter um bloqueio com o resto da mensagem. Após ouvir isso, né, que Abraão era casado com sua meia-irmã. Então, agora que a gente já entendeu essa questão, eu queria voltar para a exposição. Aqui diz no texto que Sarai era uma mulher muito bonita. Porém, a sua beleza ela se tornou um problema. A sua beleza era tanto uma bênção como uma maldição. Assim como ainda acontece hoje, porque eu creio que, lógico, homens também podem sofrer com isso, mas está muito mais voltado às mulheres. Que muitas pessoas só se aproximam de mulheres com as intenções maliciosas. E Abraão, ele viu que essa beleza de Sarai seria um problema. E Abraão, ele agora que ele sairia da terra dele, ele sabia que teria um outro povo, um povo totalmente diferente, que ele não conhecia os costumes, mas que ele sabia da maldade do coração. Então, por conta da beleza de Sarai, ele temeu que aquele povo que ele não conhecia fosse cobiçar a Sarai e tentasse matar ele para que pudessem possuir Sarai. Então, nós vemos isso, né, como a beleza ela pode ser tanto uma bênção como uma maldição. Muito também porque essa maldição, essa bênção, né, ela traz muitas vezes muitas vantagens. Mas primeiro vamos ver este relato aqui de Gênesis 12, 11 e 13, onde nós vemos que Abrão ele tem esse pensamento, né, de que a beleza de Sarai traria esse problema. Então, em Gênesis 12, 11 e 13 diz: Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Então, nós vimos que isso se tornou uma maldição para Sarai, porque eles usaram de uma mentira. Eles usaram de um plano que envolvia uma mentira. E vocês podem pensar, você acabou de explicar que eles eram irmãos, não era uma mentira que eles estavam falando, né? Mas era uma meia-verdade. E toda meia-verdade é uma mentira. Então, eles estavam mentindo.
Então, e nós vemos com isso que naquela época o adultério ele era extremamente condenado, porque nós vemos isso pela atitude de Abrão. Ele sabia que para Faraó seria melhor matar ele do que adulterar. O povo daquela época tinha essa consciência, e nós podemos fazer um contraste com a cultura atual. Nós vimos na pregação do pastor no domingo passado, ele falando da completa desvalorização do casamento. E nós vemos como isso realmente aconteceu, porque, como eu disse, o Faraó estava disposto a matar, estava disposto a cometer um assassinato, mas não estava disposto a adulterar. O Faraó estava disposto a matar Abrão para poder possuir Sarai. E isso é completamente contrastante com a nossa cultura, né, em que nós vemos que não há uma completa desvalorização realmente do casamento. Só que Deus, na sua misericórdia, ele vai lá e liberta Abraão e Sarai daquela situação, punindo Faraó e sua casa com pragas. Nós vemos isso lá em Gênesis 12, 17 a 19. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Isso faz com que Faraó repreenda Abraão. Isso aqui nos traz uma grande lição, irmãos, porque Abraão e Sarai, nesse caso, eles já eram salvos. Deus já tinha feito o chamado, eles já tinham aceitado o chamado. Mas mesmo assim eles cometeram um pecado gravíssimo. Eles pecaram conscientemente. E aqui nos ensina isso, que mesmo nós que somos salvos, nós não estamos livres de pecar. Nós não estamos livres de cometer pecados. Nós devemos ficar conscientes de que o nosso coração ainda está contaminado pelo pecado. Nós somos passíveis de cometer um erro tal como esse. Mas uma coisa que Deus nos deixa claro, que nosso pecado, principalmente se nós formos um filho de Deus, nosso pecado ele vai ser revelado. Deus não vai deixar com que nosso pecado fique escondido. E o pior ainda, que mostra como isso é triste, é quando isso acontece, quando alguém que não teme ao Senhor te mostra o seu pecado. Nossa, meus irmãos, isso deveria doer o nosso coração. Quando alguém que não tem o conhecimento de Deus mostra que você está num caminho pecaminoso. Porque nós deveríamos zelar pelo nosso testemunho. Então, voltando agora de novo para a exposição, né? Nós vamos dar um pulo bem grande na história de Abraão e Sarai, até para que a gente não fique aqui muito tempo, né? Mas eu convido vocês a depois lerem toda a história, né, de Abraão e Sarai no livro de Gênesis. Nós vimos então que junto com o chamado, Deus fez uma promessa de que Abraão ele seria uma grande nação. Só que aqui eu não contei um detalhe. Sarai ela era estéril. E Abraão e Sarai já eram velhos. Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou ele. Nós podemos ver isso lá em Gênesis 12:4, no texto que a gente acabou de sair, na verdade. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E isso, né, depois que Deus fez essa promessa, Deus ainda demorou 10 anos, e Sarai, ela sabia com certeza da promessa que Deus tinha feito. Só que Sarai, impaciente, né, com o desejo de ser mãe, com o desejo de poder ver aquela promessa cumprida, ela pratica uma prática, né, ela faz uma prática que era da época, mas que não estava de acordo com a vontade do Senhor. Ela pega e entrega o seu marido à sua serva, para que por meio da sua serva ela possa ter um filho. A gente pode ver isso lá em Gênesis 16, do versículo 1 ao versículo 3. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu o conselho de Sarai. Então, meus irmãos, aqui nós podemos tirar mais lições para as nossas vidas. Que a frustração de nós não vermos aquilo que nós desejamos e sabemos ser uma vontade do Senhor não se cumprir, não pode fazer com que a gente peque. A gente não pode incorrer no mesmo erro. Porque é da vontade do Senhor que a gente se case, mas por a gente não ver, por exemplo, isso um exemplo, né? Por a gente não ver isso se cumprindo, a gente não pode se envolver num jugo desigual. A gente não, só porque Deus não está cumprindo essa promessa, e você sabe ser uma vontade do Senhor, você não pode pecar para querer cumprir essa promessa. É da vontade do Senhor que a gente trabalhe, mas
e a gente ganhe a partir do fruto do nosso trabalho. Mas muitas vezes, por você achar que você não ganha o suficiente, por você achar que seu dinheiro não está rendendo, você não pode querer roubar. Você não pode agora querer trabalhar de uma forma intensa e deixar de lado o reino de Deus. É da vontade do Senhor que a gente anseie pela conversão dos nossos familiares. Mas a gente não pode deixar que esse anseio faça com que agora a gente comece a aceitar as práticas deles, com que a gente comece a apoiar os pecados deles, e só para que a gente possa ganhar eles. A gente não pode fazer isso. É da vontade do Senhor que a gente ore por eles, mas a gente não pode se entregar a tal ponto para essa vontade, a ponto de pecarmos. Porque tudo aquilo que a gente faz fora da vontade de Deus só vai nos gerar desgosto, e faz, na verdade, com que essa bênção que a gente espere se torne a frustração que a gente estava tentando sair. E a gente vê que isso aconteceu com Sarai. Em Gênesis 16, 4 a 5, que é a continuação, diz: ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Aqui está falando da serva que desprezou Sarai. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Então nós vemos, né, que aquilo que nós ansiamos, que se nós procedemos de uma forma pecaminosa, na verdade, aquilo vai gerar frustração novamente. Mas Deus, ele é tão misericordioso, o Senhor, ele é tão misericordioso e soberano, que ele faz com que a sua vontade ela vai se cumprir mesmo apesar dos nossos pecados. Porque o que Deus faz? Ele reafirma, confirma a sua aliança e conserta os erros de Abrão e Sarai. Lá em Gênesis 17, dos versículos 15 a 22, Deus, ele faz tudo isso, ele confirma e conserta tudo aquilo que Abrão e Sarai tinham feito. Então, Gênesis 17, do 15 a 22. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara tua mulher te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então, meus irmãos, assim o Senhor, ele pode fazer conosco. Muitas vezes nós já podemos ter errado muito, nós já podemos ter pecado muito diante de Deus. Mas o Senhor está aqui hoje me usando para que eu possa dizer que a promessa dele ainda está de pé para você. Que o Senhor, ele ainda está com essa promessa disponível. Nós ainda podemos ter fé e esperar aquilo que nós sabemos que é a vontade do Senhor se cumprir na nossa vida. Amém? A promessa, então, ela vai se cumprir em Isaque. E Isaque nasce, e depois de um tempo, eu aqui novamente dando um pulo no relato bíblico e no tempo que Isaque estaria na sua pré-adolescência, acontece o fato aqui que eu acho que todos devem conhecer. Deus prova a Abraão pedindo que ele sacrifique o seu filho em holocausto. Nós podemos ver isso lá em Gênesis 22, de 1 a 2. Deus dizendo a Abraão: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aqui fica uma pergunta, meus irmãos, a todos vocês que são pais. Vocês estariam dispostos a sacrificar seus filhos ao Senhor? Essa pergunta é confrontadora, ela é realmente confrontadora. Mas isso é o que Deus ainda pede a vocês hoje. Seus filhos, eles não são seus, mas eles são do Senhor. Nós sabemos o fim da história, e nós sabemos que não era isso que Deus queria. Deus não queria que Abraão sacrificasse literalmente seu filho, mas era uma prova de Deus para ver se
Abraão tinha fé de que o filho dele, de que Deus poderia até mesmo ressuscitar o filho dele. Deus queria saber se Abraão estava disposto a entregar o objeto do seu maior amor, provando que amava mais o Senhor do que a bênção que Deus tinha dado, que era Isaque. Pais e mães, é assim que vocês devem ser com seus filhos. Seus filhos devem ver em vocês alguém que ama mais a Deus do que eles. Vocês devem sempre consagrar seus filhos a Deus e criá-los não para si, mas para o Senhor. Vocês devem parar de querer botar expectativas humanas nos seus filhos e desejos pessoais neles, mas vocês devem entregar eles completamente ao Senhor. Vocês devem, antes de tudo, ensinar para os seus filhos que eles devem estar dispostos a morrer por Cristo se for necessário. Vocês devem ensinar isso para os seus filhos. Porque na continuidade do relato, a gente vê que Abraão vai lá e amarra o seu filho, ele constrói um altar, deita seu filho no altar, e não há nenhum indicativo de que Isaque resistiu àquilo que Abraão estava fazendo. Lá em Gênesis 22, 9 e 10, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Isso é porque, meus irmãos, Isaque não mostrou nenhuma resistência, porque Isaque confiava no Deus do seu pai. Isaque também confiava que Deus era capaz de ressuscitá-lo se fosse possível. E é isso que vocês devem ver nos seus filhos, vocês devem ver essa fé nos seus filhos, de que seus filhos acreditam em Cristo, que Cristo é capaz de ressuscitá-los no dia que Ele voltar. Esta é a fé que os seus filhos devem ter. Vocês devem pedir, antes de qualquer coisa que vocês forem pedir para os seus filhos, que eles sejam alguém que entreguem realmente a vida completamente ao Senhor. Vocês devem pedir isso para os seus filhos, que antes que vocês desejem que eles sejam qualquer coisa nesse mundo, antes que você deseje que eles sejam médicos, advogados, antes que você deseje que eles sejam empresários, que eles possam ser alguém que dedique a vida ao Senhor, que eles possam ser pastores, missionários, evangelistas. E aqui fica meu conselho para aqueles que, como eu, ainda não são pais, né? Mas que desejam ter. Orem desde já por isso. Orem desde já para que seus filhos eles se entreguem ao Senhor. E se seu filho um dia decidir ele virar um missionário em um país perseguido, e ele morrer por conta disso, que você se alegre, sabendo que um dia você vai encontrar seu filho na eternidade com Cristo. Que coisa maravilhosa, meu irmão, meus irmãos. Vocês devem ansiar por isso. E é nesse momento que a gente entra na história de Isaque, vendo como é maravilhoso você nascer numa família cristã. Como é maravilhoso você, desde cedo, já poder ter um encontro, um momento de salvação com Cristo desde a mais tenridade. Porque Isaque, ele vai crescer, e aqui entre os patriarcas, ele vai ser o que menos tem relatos na Bíblia, né? E nós também vai ser o que a gente vai menos abordar, mas nós podemos ver isso como Isaque, desde da mais tenridade, naquele momento ele já tinha um encontro com Deus, ele já sabia quem era o Senhor, estava disposto a confiar no Senhor a tal ponto de se entregar a seu pai, enquanto seu pai estava indo sacrificá-lo, porque Isaque confiava no Deus de seu pai. E é assim que vocês devem ver seus filhos devem confiar não em vocês, mas no Deus de vocês. Essa deve ser a confiança dos filhos de vocês. Então, Isaque cresce, né? Então, nós vamos passar diretamente agora para a ligação do Isaque com esse último patriarca que a gente começou o texto, que é Jacó. Então, Isaque cresce e se casa aos 40 anos com Rebeca, que também é exemplo de sua mãe, era uma mulher estéril. Lá em Gênesis 25, dos versículos 19 e 20, a gente pode ver isso. O relato dizendo que Rebeca era também uma mulher estéril. Gênesis 25, 19 e 20. Que está escrito: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmão de Labão, o arameu. Nos versículos 21, na verdade. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então nós vemos aqui que Isaque ele já confiava em Deus, ele sabia do poder do Senhor em poder curar sua mulher e lhe dar também um filho. E é justamente por esta confiança, por crer em Deus, nós vemos que essa promessa se cumpre. E nós vemos o relato nos versículos seguintes, dos 22 até o 26. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão.
Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Então nós vemos que Isaque orou 20 anos também por sua esposa, até que Rebeca desse à luz a Esaú e Jacó. E Jacó, aqui nós devemos saber que o nome de Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar. Então, na verdade, um suplantador, um enganador. Um termo que nós podemos usar hoje, um trambiqueiro. Este era o que significava o nome de Jacó. E Jacó, ele cresce e faz realmente jus ao seu nome. Porque nós podemos ver no relato bíblico que quando Isaac já está velho, cego, Jacó, com a ajuda de sua mãe, vai lá e bola um plano para poder enganar sua mãe no momento em que Isaac queria dar uma bênção para o irmão Esaú, e Isaac então se passa por Esaú para querer enganar seu pai. E nós vemos isso, né, como Jacó, o nome dele, realmente faz jus, o que significa o nome dele, faz jus a quem ele foi. E nós podemos ver este pequeno relato, um resumo deste relato em Gênesis 27, 35 a 36, de como Jacó enganou seu pai, fazendo este plano de se passar por seu irmão Esaú. Gênesis 27, 35 e 36, em que está escrito: Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Aqui é Isaque falando com Esaú. Disse Esaú: Não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? E aqui, meus irmãos, nós podemos tirar uma lição muito importante, porque nós acabamos de ver que Isaac, ele nasceu em uma família cristã, ele nasceu numa família já salva. Mas Isaac, aparentemente, falhou em transmitir a palavra da salvação para seus filhos. Porque nós vemos isso, porque nós vemos na vida de Jacó, como ele deixa isso claro, enganando seu pai, não se preocupando com o Senhor, não se preocupando com as leis de Deus. E nós vemos isso ainda mais claro quando Jacó, ele blasfema contra Deus no capítulo 27, versículo 20. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Isaque tinha perguntado como que Jacó tinha encontrado uma caça tão rápido. Jacó enganou, ele não tinha caçado. Ele, na verdade, pegou um animal que estava no rebanho. E Jacó diz aqui para o seu pai, ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então Jacó, ele usa o nome de Deus numa mentira, ele blasfema contra o nome de Deus. E além disso, ele fala, né, o Senhor teu Deus. Ele considerava que Deus era apenas o Deus de Isaac, não era o seu Deus ainda. E aqui fica esse aviso, né, para aqueles que nasceram nos caminhos do Senhor e agora estão criando uma nova geração nos caminhos de Deus. Para que vocês não negligenciem passar a palavra de Deus para os seus filhos. Vocês não podem pensar que os seus filhos eles automaticamente vão se tornar crentes. Você tem que lembrar como que seus pais fizeram para que você pudesse conhecer o caminho de Deus. Você não pode esquecer disso, de que seus pais um dia te ensinaram e te mostraram quem era o Senhor. E você não pode negligenciar isso para os seus filhos. Porque a consequência de você não mostrar o caminho de Deus para os seus filhos pode ser terrível. Como foi que aconteceu para Isaac e Rebeca. Porque Esaú, desse fato, depois de Jacó roubar sua bênção, Esaú ele passou a odiar seu irmão e quis matar o seu irmão. E para que isso não acontecesse, Isaac e Rebeca mandam Jacó para longe. E depois que eles fazem isso, eles nunca mais vão ver, Jacó nunca mais vai ver seus pais com vida. Além disso, Esaú, ele aborrecia os seus pais porque ele se casou com mulheres que eram pagãs. Nós podemos ver um resumo disso em Gênesis 27, 41 a 46. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão em Harã. Fica com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão e cesse o seu rancor contra ti. E se esqueça do que lhe fizeste.
Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque. Aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como esta, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Então, pais, essas podem ser as mesmas consequências se vocês negligenciarem transmitir a palavra de Deus para os seus filhos. E aqui eu não quero, né? Eu não quero que vocês pensem que eu estou querendo colocar um peso nas costas daqueles pais que já veem seus filhos desviados fora do caminho do Senhor. Mas, na verdade, eu quero trazer a oportunidade daqueles pais que ainda têm essa oportunidade de transmitir a palavra de Deus para os seus filhos. Não negligenciem, não queiram viver com esse peso depois nas costas de saber que você não apresentou a palavra de Deus para os seus filhos. Lute e se esmere para fazer isso. Realmente apresente a palavra de Deus para o seu filho, apresente Jesus para os seus filhos. Então vamos agora novamente dar um salto no tempo e na narrativa bíblica, para que a gente possa voltar para a passagem que a gente iniciou a mensagem, né, como eu falei, que vamos encerrar nela. Porque no intervalo que a gente não abordou da vida de Jacó, ele realmente, Deus fez com que ele fosse tratado pelo seu caráter enganador durante todo esse tempo, porque ele mesmo foi enganado diversas vezes e foi passado para trás muitas vezes por outras pessoas. Então Deus tratou isso nele. Só que Deus, mesmo tratando isso, esse caráter de Jacó, sempre esteve ali se mostrando para ele, sempre esteve junto com ele. Só que em todos os momentos que Deus esteve junto com ele, se vocês lerem esse relato na casa de vocês, vocês vão ver que Jacó ainda não tinha tido um encontro com Deus, Jacó ainda não tinha sido transformado. Ele nunca tinha tido um novo nascimento até a passagem que nós lemos em Gênesis 32. E ele só vai ter este encontro com Deus, ele só vai ter este novo nascimento no momento em que ele luta com o Senhor, e o Senhor muda seu nome para Israel, que a gente viu lá em Gênesis 32, 27 a 28. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, diz, rogo-te... já passei, Gênesis 27 e 28. Podemos ler, a gente pode ler essa passagem aqui e ver assim, nossa, Jacó, ele prevaleceu com Deus, que coisa bonita, né? Coisa bela, Jacó prevaleceu com Deus, mas a gente tem que saber que o nosso prevalecer humano não é o mesmo que o prevalecer divino, ele é totalmente diferente. Porque o prevalecer de Jacó, na verdade, com Deus, foi ele se humilhar, foi ele chorar, e ele sair manco, ele saiu deficiente para o resto da vida, depois desse encontro com o Senhor. Para que vocês não achem aqui que eu estou falando só com as minhas próprias palavras, porque não está escrito isso no texto, nós podemos ir lá para Oséias 12, 3, 4, que retrata como que Jacó chorou e se humilhou na presença de Deus, que esse foi o prevalecer de Jacó com Deus. Então, Oséias, capítulo 12, versículos 3 e 4, em que está escrito, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê em Betel, achou a Deus e ali falou Deus conosco. Então nós vimos que este é o prevalecer de Jacó. Não é um prevalecer como a gente pensa, um prevalecer humano, mas foi na verdade ele reconhecer ali o pecado e se humilhar diante de Deus. Se humilhar pedindo mercê para o Senhor, e foi dessa forma que Jacó prevaleceu. Então também quando no versículo 27 está escrito que o Senhor lhe perguntou, como te chamas? Essa não é uma simples resposta. Jacó não está só respondendo o seu nome, não está falando, me chamo Jacó. Jacó, na verdade, é que ele está confessando, porque nós devemos lembrar qual era o significado do nome dele. Deus está perguntando, qual que é seu nome? Ele está dizendo, eu sou Jacó, eu sou um enganador, eu sou aquele que passa os outros para trás, eu sou um enganador, eu fui aquele que roubou a bênção do meu irmão. Esse sou eu. Deus estava, na verdade, fazendo com que ele confessasse os pecados dele. Mas então Deus muda o seu nome para Israel, que significa campeão com Deus. Mas Deus só faz isso depois de deslocar a coxa de Jacó. E com isso Deus quer dizer, você não é mais essa pessoa. Você não é mais esse Jacó. Você não é mais esse enganador. Eu, por meu amor, vou te transformar. Eu vou te quebrar, é verdade. Eu vou te deixar manco com uma deficiência. Mas você não vai ser mais a mesma pessoa. Eu vou te dar uma nova vida. Eu vou te transformar. Eu vou te dar vitória sobre o seu pecado. Você não vai mais ser dominado pelo seu pecado. Você não vai mais ser esse Jacó. Você agora vai ser um campeão junto comigo.
E assim pode ser com você hoje, meu irmão. Assim pode ser. Porque talvez você, como Abraão, você veio de uma família idólatra. E Deus te chama para sair do meio dela. Ou talvez você seja como Isaac, que nasceu numa família cristã e talvez esteja falhando ou já falhou em transmitir a palavra de Deus para os seus filhos. Ou talvez você seja como Jacó. Você seja uma pessoa que nasceu numa família abençoada, mas que você se desviou, você caiu, você agora está andando num caminho que desagrada a Deus. Mas Deus pode estar aqui, Deus ele pode estar aqui te quebrando, Deus pode estar aqui te mostrando o seu pecado, mostrando o quanto você, na verdade, é pior do que todos esses homens e mulheres que eu relatei aqui hoje. Deus pode estar fazendo isso para você, mas Deus está querendo te dar um novo nome. Deus está querendo te mostrar que você precisa se entregar em lágrimas, que você precisa reconhecer o seu pecado, que você precisa se humilhar diante de Deus, para que você possa prevalecer, porque esse é o prevalecer com Deus. Que você precisa se entregar a Ele, reconhecer que você é um pecador, reconhecer que você é uma pessoa vil, reconhecer que você não consegue, que você é essa pessoa que tem o pecado dentro de você. Você precisa se entregar a Deus, você precisa se humilhar diante do Senhor. Não fique com medo, porque nós vimos aqui que Jacó foi quebrado, porque Jacó ele ficou manco, com uma deficiência para o resto da vida. E Deus ele pode fazer isso com você, Deus vai te quebrar, Deus vai fazer com que todo o seu orgulho, tudo aquilo com que você se baseia, caia por terra. Mas Deus, quando Ele muda nosso nome, Ele nos torna mais que campeões, tudo aquilo que era ouro para nós se torna lixo, e todo o trauma daquilo que o Senhor vai quebrar em você não vai mais fazer sentido nenhum, não vai mais trazer dor, porque você, com o Senhor, todo esse trauma, toda essa dor vai ficar para trás, porque agora você vai ter coroa da vida eterna, meu irmão. Você vai ter a coroa da vida eterna, e nada mais disso, nenhuma dor que o Senhor causar em você por conta dos seus pecados, vai fazer com que você sinta essa frustração de ter uma perna quebrada, de ficar manco, de perder aquilo que você mais se baseava. Então, meus irmãos, aqui eu vou encerrar essa mensagem, espero que Deus use ela para salvar e também restaurar algumas famílias nesta noite, amém? E eu quero orar para que o Senhor possa estar transformando vidas, transformando famílias e que possa estar reanimando todos nós no caminho do Senhor. Então, peço que todos se levantem para que nós possamos orar nesse momento. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus. Nós vimos relatos de homens, ó Pai, que são chamados patriarcas, ó Deus, pois descendem do Pai da fé, Senhor. E todos nós somos descendentes do Pai da fé, porque, ó Senhor, em Jesus Cristo, nós somos filhos de Abraão. Pai, te pedimos, ó Deus, que o Senhor faça com que, ó Senhor, possamos sempre permanecer nos teus caminhos, ó Pai. E que se estivermos falhando, ó Deus, em transmitir a tua palavra, o Senhor nos mostre, ó Pai. E que o Senhor faça com que possamos transmiti-la da forma correta, meu Deus. Ó, Paizinho, se estivermos de alguma forma pecando conscientemente contra Ti, Pai, que o Senhor revele o nosso pecado, Pai. Que o Senhor não faça com que continuemos no erro, Pai. Ó, Pai, mesmo se o Senhor levante um ímpio para falar, você está errado, mas que o Senhor levante, Pai. Que o Senhor nos mostre, meu Deus, para que nós possamos mudar, Senhor. Ó, Senhor, para que nós não tenhamos que ser quebrados como Jacó, Pai. Para que nós não tenhamos que sair mancos, ó Deus, com uma deficiência para o resto da vida, meu Pai. Não, meu Deus, mas que o Senhor faça com que nós nos rendemos, ó Pai, assim como Isaac fez, confiando no Deus do seu Pai, confiando que o Senhor é capaz de ressuscitar, ó Deus, e o Senhor porque assim o Senhor nos prometeu. O Senhor nos prometeu que iremos no último dia ressuscitar e estaremos contigo, Pai. Desta confiança a todos que aqui estão, Pai. Ó Senhor Jesus, que os filhos aqui, aqueles que ainda não te encontraram, sejam salvos, ó Pai. Que o Senhor penetre nesses corações, mas que também o Senhor converta os pais, ó Senhor, que ainda não te conhecem. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Paizinho. Nós queremos seguir a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora passo para o coral, creio que é o coral agora. Amém, meus irmãos?